Eu penso que esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Pessoal, vocês acabaram de ver aí o ministro Fernando Haddad, conhecido como Tachad, fazendo o que todo petista sempre faz, colocando a culpa nos outros. Dessa vez ele está colocando a culpa do aumento da taxa de juros que aconteceu essa semana no presidente antigo do Banco Central, o Campos Neto. Mas, na verdade, quem está já à frente do Banco Central já há 3 meses é o Galípolo, que foi escolhido pelo Lula. Então já não tem mais como tentar jogar a culpa no anterior. Se o Galípolo quisesse, já poderia estar mudando a forma de cobrar os juros no Brasil, né? Poderia estar baixando a taxa de juros aí. Mas o ministro Fernando Haddad, né, que ficou conhecido aí pela sua sanha arrecadatória, pelo sua compulsão incontrolável por aumentar a arrecadação e taxar a população brasileira com todo tipo de imposto. O cobrador dos juros infinitos chegou, Vini Juros, o camisa 7 da tributação espanhola, driblador de qualquer tentativa de parcelamento sem juros, tricampeão da taxa espanhola, fazendo todos os torcedores sentirem no bolso cada juros que ele marca, vencedor da Copa dos Impostos de 2023, onde fez as taxas do país dobrarem para cada brasileiro, dono do prêmio A Melhor Taxa FIFA de 2024, premiado como o brasileiro que mais aplicou juros e tarifas sobre toda a geração brasileira, cobrou juros sobre todo o Real Madrid e agora vai cobrar sobre todo o Real brasileiro. Pois é, pessoal, e o ministro Haddad não tem como resolver o problema fiscal do Brasil, porque para isso o governo teria que gastar menos do que arrecada. E o Lula não quer saber disso, ele quer continuar gastando como se não houvesse amanhã para tentar garantir a sua reeleição em 2026. Mas o pessoal da Globo News parece que começou a cair a ficha e agora eles estão entendendo que essa política econômica do Lula está levando o país para o buraco. Dá só uma olhada. A política é fascinante, né? Dependendo da cadeira que você está sentado, o discurso muda completamente, às vezes dentro do mesmo cenário. O Valdo trouxe alguns pontos bem importantes. O Galípolo está no Banco Central já há 2 anos. Né? Essa decisão que foi feita referência, essa decisão de dezembro, ele tomou parte dessa decisão, ele é signatário dessa decisão, assim como os 4 diretores do Banco Central, que já eram diretores naquela altura, diretores escolhidos pelo presidente Lula. O Banco Central do Brasil, ele tem um mandato. Esse mandato foi dado a ele. Cumpra a meta de inflação. A meta de inflação escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Haddad faz parte, é de 3% pelo IPCA. Margem de tolerância, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A gente está falando de uma expectativa de inflação para esse ano que está bem acima de 5,5%. É bem simples. Banco Central, você tem um mandato a cumprir. A inflação está acima da meta. O que pode fazer o Banco Central diante disso? Apertar a política monetária. Se você não gosta dessa política, muda a meta. Não gosta dessa política, diz que o mandato do Banco Central não é esse, não é cumprir a meta de inflação. Agora, não dá um mandato para o Banco Central e depois critica o Banco Central porque ele está cumprindo o mandato que você deu para ele. É sobre isso. E dentro de um contexto onde o governo está claramente pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Você tem um Banco Central que está tentando desaquecer a economia para baixar a inflação
E você tem um governo que está estimulando a economia para tentar não desaquecer a economia, para tentar manter ali uma determinada popularidade. Do ponto de vista técnico, isso não faz nenhum sentido, mas do ponto de vista político faz. É um governo que está olhando para 2026, não quer que a inflação escape, então o Banco Central faz o trabalho sujo de tentar evitar que a inflação exploda, mas ao mesmo tempo eu não quero que a economia desaqueça demais, porque isso pode ter impacto sobre a minha popularidade. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, sabe? Ô louco, sou, o Haddad deve ter dado uma cambaleada com essa pancada que o comentarista Daniel Souza da Globo News deu. É incrível, né? Mas a narrativa do Haddad não tem consistência, não para em pé, né? Qualquer economista que tem um mínimo de inteligência sabe que esse papo é um papo furado, de que a culpa era do presidente antigo e biriri, bororó, não tem nada disso. Na verdade, a culpa é do presidente Lula, que está gastando como se não houvesse amanhã. E não é só isso, agora também nós estamos com problemas no orçamento. Vamos ver o que o pessoal da Globo está descendo a lenha aí no Lula e no Haddad aí por conta do orçamento do governo. O que a gente não vê nesse orçamento é justamente a questão de uma preocupação maior com as contas públicas. Quando emendas parlamentares, isso virou uma espécie de feudo dentro do orçamento. E aí é um feudo intocável. E agora o Pedro traz uma novidade. Você, além do feudo de 50 bilhões de reais, tem quase 9 bilhões a mais, de forma, uma espécie de burla às emendas de comissão. Então, não deu para crescer porque tinha um limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, então vai dentro do orçamento mesmo do governo, mas na forma para contemplar as demandas parlamentares. Então, você pegar ali um montante na ordem de quase 60 bilhões de reais para objetivo específico dos parlamentares, isso é um contrassenso. Você fala justamente do próprio discurso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que fala da responsabilidade fiscal. Não tem nenhum parlamento do mundo que tem proporcionalmente tanto dinheiro para investimento nas mãos, pulverizado nas mãos de parlamentares. Então, isso, e a proporcionalidade, a magnitude, tanto na proporção como no valor real. Então, de fato, o parlamentar ele precisa ter emendas, e eu até defendo emendas impositivas, mas não nessa dimensão. Emendas impositivas até para não depender do toma lá da cá do governo, mas é para você resolver coisas pontuais. Você chega ali, depois de 4 anos, você tem, em média, parlamentares ali movimentando por base mais de 120 milhões de reais, por base. Então, alguma coisa está fora da ordem. Veja, para aprovar esse orçamento era para ter sido votado em dezembro. E está sendo votado só agora. Por quê? Porque os parlamentares, a gente falava aqui, o Congresso estava esperando negociação das próprias emendas, estava esperando negociações de cargos, questões que não tinham sido contempladas pela articulação política do Palácio do Planalto. Houve a mudança na articulação política e quando a gente vê tudo votando no mesmo dia, na comissão e no plenário, é porque houve, de fato, um grande acordo com o aval do próprio governo. Mas o Lula não tinha passado a campanha inteira falando que ia acabar com o orçamento secreto, com as emendas parlamentares, que essas emendas parlamentares eram uma excrescência, era um absurdo que o Bolsonaro estava fazendo com o país, estava destruindo. Ah, tá. É porque naquela época era época de eleição e agora já não é mais eleição, agora ele está no governo. Ah, tá. Então é isso, né? Bom, pessoal, é isso aí. O Lula tá fazendo o que ele sempre fez, né? Continua aí mentindo e enganando as pessoas, né? Prometendo as coisas durante a campanha e fazendo completamente diferente depois de eleito. Vamos dar uma olhada o que o Mineirinho, o Daniel Souza,
falou também sobre o orçamento, que é um absurdo, porque daria para o governo fazer muito mais coisas se não tivesse comprometido com certas minorias, aí certos poderosos aí que ele prestigia, né? Os amigos do rei, né? Vamos falar bem claro, aí os amigos do rei, os Joesleys, né? Os Wesleys, os bancos Itaús por aí, todos esses são favorecidos do Lula, enquanto a população fica com as migalhas. É impressionante porque quando a gente olha para esse orçamento, é inacreditável que alguém tenha coragem de dizer para a gente que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Né? Não falta dinheiro para determinadas políticas públicas que poderiam ser adotadas, não falta dinheiro. Ah, porque eu preciso aumentar imposto, ah, porque não tem espaço no orçamento. Tem espaço. Você não quer fazer espaço porque tem ali uma série de capturas no orçamento que você não quer mexer. Capturas relacionadas a determinados grupos de interesse que estão sendo privilegiados, tanto na receita quanto no gasto. Então você não quer mexer. É uma questão e aí de é mais prioridades, claro. É mais fácil simplesmente dizer, não tem dinheiro, não quero fazer. Pois é, pessoal, vocês viram aí o pessoal da Globo descendo a lenha no governo Lula, no Haddad, né, no presidente Lula, e parece que agora eles resolveram falar a verdade, né? Pararam com aquela passação de pano infindável, sempre justificando o governo Lula, como no caso da comentarista Miriam Leitão, né, que veio com aquela conhecida frase: a inflação está aumentando, veja como isso é bom para você. O preço da comida está aumentando, veja como isso é bom para você. Então, é um absurdo, né? Mas é isso aí, pessoal. Temos um longo caminho até o final de 2026. Que Deus nos proteja até lá, porque a coisa não tá fácil com esse governo Lula. Tá todo mundo no sufoco, todo mundo preocupado com o que vai acontecer com o país, né? Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e principalmente deixa um comentário. O que você está achando do governo? Você está gostando do Lula? Não está gostando? Está gostando do ministro Haddad? Não está? Deixa um comentário aí, vamos fazer uma pesquisa aí nos comentários para a gente ter uma ideia de quem está aprovando e quem está desaprovando o governo do presidente Lula. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço e tudo de bom!